Muito bem. Antes de nós passarmos para o questionário, eu gostaria de fazer algumas considerações que nós já falamos a respeito, mas é sempre bom nós batermos, repetirmos a conversa para ficar bem gravado no na nossa consciência, né? E no nosso inconsciente, para quando for interessante voltar à tona. Nós trabalhamos com uma série de grupos de autoajuda, de meditação. E nesses grupos, nós tivemos contato com muitas pessoas que se beneficiaram muito. Não por nós, pela força de vontade deles próprios. Porque não dependeu nada de mim, eu simplesmente fazia o que eu estou fazendo aqui. Falava, comentava o texto, mas pela força de vontade e pela fé que essas pessoas tinham e têm, eles conseguiram grandes feitos, grandíssimos feitos, né? Já disse a vocês o caso de casal que tinha dificuldade da mulher tinha dificuldade de engravidar e depois de terem passado por alguns meses de trabalho no grupo, a esposa veio a engravidar, tinham feito estudos científicos da possibilidade que a mulher tinha e que o marido tinha, ambos estavam em condição de engravidar, né? E depois de um período de trabalho interior, eles conseguiram engravidar. Outros que desenvolveram doenças por terem abandonado num momento impróprio, abandonaram num momento impróprio e desenvolveram determinada patologia pelo desequilíbrio gerado posterior ao abandono. Não que a patologia tenha sido pelo fato de ter deixado, não, mas sim pela condição de desarmonia que a mulher gerou para si própria e desenvolveu determinada patologia complexa. Veio a curar, veio a ter cura, não tem problema algum, não é? Outros casos muito interessantes que a pessoa passou a ter, como por exemplo, tinha dificuldade de sono, tinha dificuldade de dormir, tinha dificuldade de se relacionar. E essas dificuldades foram, por sua vez, amenizando, se solucionando. Então, por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque à medida que nós fizermos o trabalho de busca interior, consequentemente nós iremos melhorar positivamente. Insisto em dizer que, a princípio, nós iremos nos deparar com a nossa sujidade, com as sujeiras que se encontram dentro de nós mesmos. Mas não venhamos a ter temor, porque isto não é interminável, e pelo contrário, é um momento de erupção, né? E depois solução, como por exemplo o vulcão. Primeiro ele estoura, solta a fumaça, entende? Vem a chuva de cinzas, depois surgem as lavas e vem a resfriar, não é? Então nós precisamos ter essa paciência de erupir e ter a paciência de que isso vai acalmar e vai passar, né? Muito bem, o questionário do estudo da nossa aula de hoje, sobre o nosso inconsciente,
aula de número, nós vamos ver já, do livro de Dra. Ângela Mariela Salabatã, capítulo 4. Nós vamos passar para o questionário da aula, né? Eu vou citar para vocês, que depois eu irei passar, quando editar, passarei todas as perguntas, né? Primeira pergunta. Depois de haver lido o capítulo sobre o subconsciente, que ideias formou a respeito de sua constituição? Depois de ter lido o capítulo sobre o subconsciente, que ideias formou a respeito de sua condição? Pode citar, segunda pergunta, algum caso da vida comum no qual o subconsciente manifeste sua presença e cooperação? Terceira pergunta. Seu temperamento faz reprimir seus impulsos e sentimentos, ou você é aberto, expansivo e espontâneo? Bonita essas perguntas de autoanálise, né? Reconhece claramente o instinto base da sua natureza? O instinto base da sua natureza? Acredita ter complexos? De que natureza? Sexta pergunta. Alguma vez teve prova da existência do supraconsciente? Primeiro, como manifestação de um sentido interior. Segundo, na forma de inspiração criativa. Terceiro, na forma de intuição mística. Quarto, na forma de iluminação mental. São as opções que ela dá. Sétima pergunta. É inclinado à ação, à vida dinâmica, à sociedade, ou possui uma natureza contemplativa, solitária, mais inclinada à reflexão que à atividade? Oitava pergunta. Tentou alguma vez analisar seus impulsos inconscientes? Nona pergunta. Quando age, você o faz por um impulso espontâneo, irracional, instintivo ou apenas depois de ponderação e reflexão? Olha que interessante. É um trabalho de se autoanalisar. Décima pergunta. Na vida comum, diária, você realiza algum ato automático? Algum trabalho habitual do qual a sua atenção, sua consciência estejam ausentes? 11ª pergunta. Em sua opinião, há entre seu eu consciente e as zonas subconscientes uma cisão ou uma sã cooperação e troca de energias? São 11 perguntas que realmente convidam-nos a meditar sobre nós mesmos e termos uma discreta conclusão daquilo que nós somos. Você vê que interessante? Ela contribui para que a gente desenvolva o hábito de nos autoanalisar. Esse fato é de uma riqueza
incomensurável, porque à medida que você for se conhecendo, for mais profundamente mergulhando dentro de si próprio, você vai identificando as suas potencialidades, identificando as suas ações racionais e irracionais e pondo limite nas suas próprias ações, fazendo com que você erre menos e, consequentemente, cresça mais. Portanto, eu novamente recomendo a todos vocês que tenham um Feliz Natal, um ano de paz, de serenidade, e espero que quando eu passar para vocês esses vídeos, ainda esteja a tempo de desejar essa data festiva de muito carinho, muito amor e muita gratidão. Muito obrigado pela amizade que nós pudemos desenvolver neste período de estudo que nós tivemos este ano. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Obrigado e tenham uma boa tarde. Até mais.